Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém bem forte. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Jesus Cristo é bom. Hoje nós iremos meditar num texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 13. Nós iremos fazer a leitura dos versos do 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 17. Evangelho de João 13, verso 1 ao 17. Quantos irmãos procuram? Eu vou hidratar aqui meus rins. Enquanto os irmãos também procuram, eu gostaria de dar as boas-vindas à filha da irmã Genelice, né? As duas? Prazer receber vocês aqui. Voltem sempre, a porta vai estar sempre aberta. É a casa da mãe de vocês e a casa de vocês também, né? Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Amém, meus irmãos? Nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Grave bem isso aqui. Verso 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Depois Pedro: nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Podemos assentar, meus irmãos. Gracioso Jesus, nós oramos a Ti e Te rendemos graça por Teu feito na cruz. Nós Te exaltamos, Senhor, pois não existe salvação por meio de nenhum outro, a não ser por meio de Ti. Ó bondoso Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito nos auxilie nesta pregação, nesta noite. Que o Senhor tome meus lábios e que tudo que eu fale seja claro, Pai, e edificante para a vida da Tua amada igreja. Nos abençoa, Pai, com a Tua santa palavra, nos fortalece e fala ao nosso coração o que de fato nós precisamos ouvir. Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra se torne clara aos nossos ouvidos e ao nosso entendimento, e que além disso nós venhamos, Pai, colocar em prática tudo, Senhor, que a Tua palavra nos ensina e nos orienta. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos. Meus amados irmãos, é de concordância de todos nós que nós estamos vivendo diante de uma geração difícil. Nós estamos diante de uma cultura que valoriza a posição, diante de uma cultura que valoriza status e diante de uma geração que valoriza reconhecimento. É a geração que nós vivemos. Todos, meus irmãos, querem o lugar mais alto. Todos querem a cadeira mais visível. Todos querem o título mais honroso. É de comum de todos, de todas as pessoas. As pessoas são assim. Elas se preocupam com o status. Elas se preocupam com o reconhecimento. Elas querem o lugar de destaque, o lugar mais alto. Elas querem as cadeiras mais importantes. É comum da sociedade. E isso, meus irmãos, acontece, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas. É uma triste realidade, mas às vezes o desejo por destaque, ele fala mais alto do que o desejo de servir. Do que o desejo de se colocar em uma posição menor do que o nosso próximo. Mas a gente vai ver aqui, à luz desse texto, que na noite mais importante da história, e essa noite é a noite anterior à crucificação de Jesus, Jesus, ele não pegou um trono, ou ele não escolheu uma cadeira importante, ou ele não escolheu um cargo elevado, ele não exigiu aplausos, meus irmãos. Ele não fez um discurso triunfal que impactasse, que aquecesse o coração daqueles seus discípulos. Na noite que antecedeu a crucificação, meus irmãos, Jesus Cristo, diz o texto de João, capítulo 13, ele pegou uma toalha, ele se inclinou diante daqueles homens falhos e pecadores, e ele lavou os pés sujos dos seus discípulos. Foi isso que antecedeu, e aqui João, capítulo 13, nos apresenta uma das cenas mais chocantes do Evangelho. O rei ajoelhado perante seus discípulos, o mestre servindo ao invés de ser servido, o Senhor com uma bacia nas mãos e uma toalha na cintura. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que no reino de Deus, grandeza não é subir, não é estar no lugar de destaque, mas é servir ao seu próximo. É isso que Jesus nos mostra, meus irmãos. E aqui no capítulo 13, esse capítulo 13 marca uma virada no Evangelho de João. Jesus entra na chamada hora final, nos momentos finais da sua vida. E João deixa claro isso quando ele fala nos seus primeiros versículos, que Jesus já estava indo deste mundo para o Pai. É o que nós vimos aqui no verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Já era o momento final da vida de Jesus, conforme nos narra o primeiro versículo. Havia chegado a hora, conforme o primeiro versículo do capítulo 13 de João. Jesus estava prestes de morrer. A cruz, meus irmãos, estava diante de Jesus. Ele sabia que a morte era iminente, que era verdadeira, que se aproximava. Ele também sabia, meus irmãos, que Judas já havia decidido traí-lo. Não era segredo para Jesus. Jesus, o nosso Senhor, ele sabe de todas as coisas. E aí, diante desse contexto que Jesus está prestes a ser crucificado, Judas, já decidido em seu coração que iria traí-lo, nós vamos ver que anteriormente os discípulos ainda discutiam quem era o maior no reino de Deus. Conforme nos registra Lucas, capítulo 22, verso 24. É diante desse cenário em que o orgulho, a vaidade dos discípulos estavam saindo pelos poros, mediante a morte iminente de crucificação, diante de um dos seus discípulos que já estava disposto a traí-lo. Jesus pega, meus irmãos, e ele lava os pés de seus discípulos. Ele faz totalmente o contrário da nossa perspectiva humana, daquilo que nós achamos como congruente, como coerente, como de fato valoroso. Porque a nossa visão é muito naquilo que nós
temos de momento, de holofote, de destaque. Mas Jesus, meus irmãos, ele vem nos ensinando o contrário. E João, capítulo 13, vem para nos impactar, para mostrar que aquele que merecia ter os pés lavados, abriu mão da sua regalia para lavar os pés dos seus discípulos. O lavar os pés, meus irmãos, eu fiz esse estudo hoje mais cedo, lá na sede, e nós vimos lá que a tarefa de lavar os pés era a tarefa de um escravo. Os escravos eram responsáveis por lavar os pés dos seus senhores. E Jesus Cristo, sendo o mestre dos discípulos, ele tinha por direito ele tinha o direito de os discípulos lavarem os pés dele. Porque ele era o mestre dos seus discípulos. Então nós vemos que era uma tarefa do escravo mais simples da casa. E olha que coisa chocante. Jesus chega, está dentro da casa, prestes a comer. Lavar os pés é a tarefa do servo, mas Jesus é quem toma a iniciativa de servir. Os discípulos, meus irmãos, estavam lá, mas nenhum dos discípulos se ofereceu para fazê-lo. Nenhum dos discípulos se colocaram à disposição para lavar os pés do discípulo. E quando Jesus pega aquela toalha, pega aquela bacia, tira a sua capa e se ajoelha perante os discípulos, o silêncio é inevitável. Todos se silenciam. Todos ficam quietos. E o silêncio deles, meus irmãos, revela orgulho. O silêncio deles revela disputa e revela imaturidade espiritual. Tanto é que quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro se levanta e diz: Senhor, tu vai lavar meus pés? Não, de modo nenhum, Senhor. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. E mais uma vez o orgulho de Pedro se sobressai. Então lava as mãos, lava a cabeça, lava logo por completo, Senhor. E Jesus disse: você não precisa ser lavado por completo, você já está limpo. Você só precisa lavar os seus pés. É o orgulho que muitas vezes toma conta do nosso coração e nos silenciam diante da humildade de Jesus. Que nos coloca prostrados diante da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus rompe com as disputas do discípulo. Ele rompe com a imaturidade deles. Enquanto eles estavam brigando para saber quem era o maior no reino de Deus, Jesus mostra na atitude que aquele que quiser ser maior precisa ser o menor. Aquele que quer ser servido precisa servir. E essa é a cultura que nós vimos na escola bíblica de manhã, a cultura da bacia. É assumir a identidade de que todos nós temos que pegar uma bacia, uma toalha e servir uns aos outros. É tirar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e nos vestir da humildade tal de reconhecer: o meu próximo é mais importante do que eu e eu preciso lavar os pés dele. Eu preciso servi-lo. É nesse ambiente, meus irmãos, que Jesus ele se levanta da mesa. Nesse ambiente de disputa, nesse ambiente de silêncio, nesse ambiente de orgulho, de maturidade espiritual, diante desse cenário, o nosso Senhor Jesus se levanta da mesa, tira o manto, toma uma toalha e ensina sem palavras antes de começar a usar suas palavras. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas atitudes falarão muito mais do que as nossas palavras. Não nos adianta ficarmos falando se as nossas atitudes pregam o contrário do que nossas palavras dizem. Nós precisamos pregar e viver o que nós pregamos, colocar em prática as nossas palavras, porque se só falamos palavras vazias, estamos apenas jogando palavras ao vento. Jesus toma uma atitude, e aquela atitude é uma pregação marcante na vida dos discípulos. Na atitude, Jesus mostra a importância prática do serviço, meus irmãos.
E aqui, nesse capítulo 13, especificamente falando, Jesus, ele vai nos ensinar que o verdadeiro discipulado se manifesta em um serviço humilde, sacrificial e transformador. E nós vamos dividir, meus irmãos, esse sermão em 3 partes. A primeira parte que esse texto nos ensina, nós iremos fazer a leitura aí dos versos 3 ao 4, é que Jesus, ele sabia quem ele era, por isso ele pôde servir. Façamos a leitura. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O texto nos mostra que Jesus, ele sabia quem ele era. O verso 13 em específico nos diz claramente isso. Ele diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E o verso 4 diz o quê? Assim, ou seja, reconhecendo isso, sabendo disso, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui, meus irmãos, olha que coisa interessante. Jesus, ele não serviu por insegurança, mas ele serviu porque ele sabia da sua identidade. Ele tinha segurança de que ele era o Filho de Deus. E o que me choca quando eu olho esse texto é que, ao saber que ele veio da parte de Deus, na verdade ele sempre soube, mas o texto nos deixa claro isso aqui, nos mostra que ele sabia que ele viera de Deus, ele sabia da sua identidade, que ele iria voltar para Deus. Sabendo de tudo isso, ele decidiu servir. Ele não procurou ser servido. Ele não procurou que os outros lavassem os seus pés. Porque quando nós sabemos da nossa importância na sociedade, a primeira coisa que nós fazemos é querer que outros nos sirvam. Porque eu sou importante. Jamais eu vou querer me submeter a uma condição que é inferior ao meu status. Mas Jesus não. Jesus sabia, eu sou rei. Eu sou filho de Deus. Eu tenho minha identidade. Mas eu escolho voluntariamente o serviço. Jesus, ele se submete, meus irmãos, ao serviço. Ele escolhe servir. Ele não serve por insegurança, mas ele serve porque ele tem plena convicção de quem ele é. Ele sabe da sua identidade. E aqui, meus irmãos, vai um ponto importante. Quem sabe da sua identidade, quem sabe quem é em Deus, não precisa ficar por aí tentando provar nada para ninguém. Já viu aquelas pessoas que ficam vivendo para os outros? Ah, meu Deus, o que é que fulano vai achar? O que é que fulano vai dizer? O que é que ciclano vai achar se eu chegar e servir, me ver servindo Jéssica, me ver servindo a irmã Sandra? Nossa, você precisa ver, o pastor Diego era quem estava varrendo a igreja. Meus irmãos, às vezes a gente fica se esquivando dessas coisas, preocupado com o que os outros vão dizer. Mas Jesus não. Jesus se submete ao serviço mais simples, porque ele sabe quem ele é. E quando nós sabemos quem nós somos, meus irmãos, nós não queremos os holofotes, nós queremos o serviço, porque nós temos alguém a quem nós imitamos, que é Jesus Cristo. Nós temos esse Senhor a quem nós imitamos e a Ele que nós prestamos conta. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não precisamos provar nada para ninguém, meus irmãos. Jesus, ele tinha autoridade. Ele era rei por excelência. Inclusive, ele tinha autoridade pelos próprios discípulos. Se ele pedisse para os discípulos lavarem os seus pés, os discípulos lavavam imediatamente. Mas ele escolheu o serviço. E é isso que nos choca. É diante da possibilidade de escolhermos ser servidos, nós procurarmos servir. É isso que evidencia a vida de Jesus Cristo em nossas vidas, meus irmãos. Ele era Senhor, mas ele se fez servo. Ele decidiu lavar os pés. Como eu falei,
a função de lavar os pés era a função do escravo. Jesus decidiu voluntariamente se submeter a uma condição de escravo para servir o seu próximo. E será que nós, meus irmãos, temos abrido mão da nossa identidade, do nosso orgulho em prol do serviço voluntário? Será que temos abrido mão do nosso status para servirmos o nosso próximo? Esse texto nos leva a esse confronto interno, meus irmãos, porque Jesus estava consciente do seu destino, mas ele estava focado nas pessoas, meus irmãos. E aqui, Jesus nos revela algo profundo. Humildade não é falta de identidade, é segurança de que você tem identidade. Quando você escolhe ser humilde, não é porque você é sem identidade. É muito pelo contrário, meus irmãos. Saber que você é rei e escolher agir como servo, isso é uma atitude de quem tem segurança na sua identidade. Então que nós venhamos avaliar nosso coração. Será que nós temos tido certeza da nossa identidade em Deus? Ou será que estamos só querendo agradar as pessoas? Será que estamos nos esquivando daquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazermos, porque nós temos vergonha do que os outros vão dizer? Ou será que nós só fazemos as coisas porque queremos que as pessoas olhem o que estamos fazendo? Jesus não, meus irmãos. Ele escolheu o serviço. E nós vimos, hoje mais cedo, que essa cultura da bacia na vida de Jesus não é apenas naquele momento com os discípulos, mas em toda a sua vida, meus irmãos. Diante das prostitutas, Jesus falava e pregava o evangelho. No sábado, quando encontrava um enfermo, ele curava no sábado, mesmo a lei dizendo que não poderia curar no sábado. Jesus falava com os gentios, mesmo isso sendo mal visto pelos olhos dos religiosos. Porque Jesus, ele adotou a cultura da bacia, levantou uma bandeira que não é uma bandeira carnal humana, é uma bandeira de serviço, meus irmãos. As nossas bandeiras, as bandeiras dos nossos países, revelam a glória dos nossos países. Nós brigamos e lutamos por elas. Nós nos orgulhamos em tê-las. Mas a bandeira que Cristo levantou foi uma bandeira de serviço, de submissão, de entender que o próximo deve estar em uma posição mais importante do que eu. E Jesus nos revela, meus irmãos, que a humildade não é falta de identidade, mas é segurança de que você tem identidade. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que a bacia revela um amor que vai até o chão, que desce. E nós vimos isso no versículo 5. Veja o que é que nos diz o verso 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Jesus, ele se curva para lavar os pés dos seus discípulos. E sabe o que é pior? Judas estava entre eles. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Não é isso que nos diz o verso 11? O verso 11 nos diz, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus tinha plena convicção de que Judas iria trair. E veja só, Jesus também lavou os pés de Judas. Jesus também se curvou aos pés dele e lavou os seus pés, meus irmãos. Porque amor verdadeiro não escolhe quem merece. O amor de Jesus Cristo era verdadeiro, meus irmãos. E Jesus nos mostra que o serviço cristão não depende de resposta do outro. Quando nós escolhemos o serviço, nós servimos sem olhar a quem estamos fazendo. Nós servimos porque é o nosso dever como cristão servir. Nós não olhamos para quem. Nós não nos importamos a quem nós estamos servindo. Nós apenas servimos. Porque, meus irmãos, Jesus nos dá esse exemplo. Ele se abaixa onde ninguém quis ir. Ele faz o que nenhum dos seus discípulos quiseram fazer. É a pessoa ter plena segurança de quem ele é. Uma pessoa que não tem segurança jamais se submete, meus irmãos, a outras pessoas. Jamais serve outras pessoas. Ele acha que ele vai diminuir o seu status.
ele vai perder a sua autoridade. Mas quem tem plena convicção da sua autoridade serve. E ele faz, meus irmãos, daquele serviço uma pregação extraordinária. O chão, meus irmãos, onde estavam os pés, esses pés estavam sujos, mas foi ali que Jesus transformou em um ambiente de graça e de serviço. Então, Jesus nos mostra que aonde há amor, há disposição para se inclinar e para servir, para se colocar em uma posição menor do que o próximo. E por fim, esse texto nos ensina, meus irmãos, já andando para o final, é que a toalha é o modelo para quem quer seguir Jesus. Dos versos 14 ao 15, veja o que é que Jesus nos diz. Pois bem, aliás, vamos ler a partir do versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Jesus mostra aqui, meus irmãos, que ele não fez apenas algo bonito. Ele mostra para esses discípulos que ele fez para dar o exemplo. E não somente isso, Jesus estabeleceu um padrão para quem quiser segui-lo. Quando Jesus nos chama a segui-lo, ele nos chama inevitavelmente a tomarmos uma bacia e uma toalha. Ele nos chama a nos submetermos ao serviço voluntário. E ele nos mostra, meus irmãos, que isso não é apenas uma crença, isso é prática. Jesus não chama apenas para crermos num conjunto de regras, em palavras ditas. Ele nos chama para colocarmos em prática as suas palavras. O que Jesus falou aqui para esses discípulos, o que ele mostrou em seu exemplo, ele espera agora que os discípulos saiam e façam o mesmo. Agora que vocês sabem estas coisas, verso 17, felizes serão se as praticarem. Jesus nos dá o exemplo, mas agora ele nos lança o convite. Venham e pratiquem. Não é, meus irmãos, apenas uma doutrina, um ensinamento, um conjunto de regras. É uma postura de quem verdadeiramente decidiu seguir Jesus. É uma postura de serviço, de dedicação, de ajuda. Não é um discurso, meus irmãos, mas é um trabalho diário. É um trabalho por vezes árduos. É um trabalho que por vezes vai nos constranger, vai machucar o nosso orgulho, porque nós não queremos, na nossa natureza, servir nosso próximo. Mas Jesus nos chama para esse trabalho voluntário, meus irmãos. Quem segue Jesus precisa decidir: nós vamos disputar lugares ou será que nós vamos pegar nossas toalhas e nossas bacias? Quem segue Jesus precisa tomar essa decisão urgentemente. Pelo que nós estamos brigando? Quando nós olhamos para as igrejas, pelo que as igrejas estão brigando? Pelo cargo? Pelos títulos? Pelo posicionamento? Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o que Jesus nos chama a pegar? O que Jesus nos chama a fazer? A pegarmos uma toalha e uma bacia e servir nosso próximo, meus irmãos. É o exemplo de Jesus para nós. A toalha é a roupa oficial dos discípulos de Cristo. Antes de nós nos preocuparmos com ternos e gravatas, nós precisamos nos preocupar: será que eu tenho colocado a toalha na minha cintura? Será que eu tenho saído para o serviço voluntário? Ou será que eu espero apenas ser servido? Então o que nós concluímos, meus irmãos, com essa palavra? Nós concluímos que naquela noite, Jesus não pediu que os discípulos lembrassem do milagre da água em vinho. Jesus fez isso, transformou a água em vinho.
Mas Jesus não pediu que os discípulos lembrassem disso. Jesus não pediu que os discípulos lembrassem da cura do paralítico. Jesus não pediu que os discípulos lembrassem da cura do cego de Jericó. Jesus não pediu que os discípulos lembrassem de quando ele andou por cima das águas, de quando ele acalmou a tempestade, de quando ele multiplicou os pães e peixes. Não, meus irmãos. Jesus não pediu isso aos discípulos. Sabe o que foi que Jesus pediu para os discípulos? Ele pediu que eles se lembrassem de uma toalha. Ele pediu que os discípulos se lembrassem da sua atitude em lavar os seus pés. Ele pediu para os discípulos se lembrarem de uma bacia. E é isso que Jesus está pedindo para nós nessa noite, meus irmãos. Ele não está pedindo para nós nos lembrarmos dos seus milagres de transformação de pães e peixes. De multiplicação, de pães e peixes. De transformação de água em vinho. De fazer paralítico se levantar. O que Jesus nos chama, o que Ele nos convida, o que Ele nos faz lembrar, era a sua bacia, do seu serviço. E de como Ele, sendo rei, escolheu ser servo. Então, meus irmãos, antes da cruz, Jesus nos ensinou que o caminho do reino passa pelo chão. Antes da glória vem o serviço. Antes da exaltação vem a humilhação. E a pergunta que João nos faz aqui no capítulo 13 não é: você conhece essa história? Não, não é isso. A pergunta que João nos faz é: você está disposto a viver essa história? Você está disposto a viver em serviço ao próximo? Porque é isso que Jesus te chama. É isso que Jesus me chama. É isso que Jesus nos chama. É para isso que Jesus nos chama. Então, como nós aplicamos essas palavras em nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos examinar a motivação pela qual nós servimos. Muitos vêm ao serviço, meus irmãos, com a finalidade de serem vistos. E até mesmo o lavar os pés pode se tornar pecaminoso quando a intenção do nosso coração é errônea. Às vezes a gente quer lavar os pés do próximo para mostrar para o nosso próximo que nós somos humildes. E isso é pecado. Então antes nós precisamos avaliar a intenção do nosso coração para fazermos o que nós fazemos. Porque até os gestos mais simbólicos podem se tornar pecaminosos se a intenção do nosso coração for errada, meus irmãos. Nós precisamos servir não para ser visto, mas porque nós amamos a Jesus Cristo. Mas porque Jesus nos mandou servir. Não para as pessoas aplaudirem o nosso serviço. Porque isso também é uma manifestação de orgulho, meus irmãos. A segunda verdade que nós precisamos aprender é que nós devemos servir mesmo quando nós não somos conhecidos. Mesmo quando as pessoas não reconhecem. Porque tem aquelas pessoas que servem quando as outras colocam gasolina. É como aquele carro que precisa ficar colocando gasolina para servir. Só serve se haver reconhecimento. Se as pessoas falarem, reconhecerem. Meus irmãos, é bom receber reconhecimento. E se você estiver recebendo o serviço de alguém, reconheça esse serviço. Reconheça o serviço da pessoa, o trabalho dela. Mas ao mesmo tempo, não fique à mercê do serviço do reconhecimento de alguém. Sirva, porque você sabe que é da sua essência servir. Porque você é um seguidor de Cristo. É um servo de Cristo. Porque o serviço é a marca, é a identidade do verdadeiro cristão. É por isso que nós devemos servir. Nós não devemos servir esperando reconhecimento, meus irmãos. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, mas ele não esperou aplausos dele. E sabe o que acontece? O Pai viu tudo. E é Deus que vê o nosso trabalho. Os nossos mais simples trabalhos é visto por Deus, meus irmãos. E a nossa recompensa não vem deste mundo. A nossa recompensa vem do nosso galardoador, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. O nosso tesouro, a nossa prata, o nosso ouro não é ajuntado aqui, até porque Jesus Cristo disse que aqui os ladrões arrombam e roubam e a traça corrói. Mas nós ajuntamos o tesouro no céu. Lá os ladrões não roubam, a traça não corrói. E veja que coisa importante. Aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Quando nós sabemos que servimos e que Deus vê, nos alegramos nesse serviço e fazemos com mais zelo, com mais amor e com mais dedicação, meus irmãos. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos começar servindo perto. Os pés que Jesus lavou, meus irmãos, eles estavam
ao alcance das suas mãos. Jesus não começou fazendo coisas extraordinárias ou procurando pessoas distantes. Ele começou lavando os pés dos seus discípulos que estavam próximos dele. Isso nos mostra que o serviço na casa de Deus é um serviço que está próximo. Não é coisas extraordinárias e extravagantes. São serviços simples, coisas simples. É você dar um bom dia ao seu vizinho. É você saber da necessidade de alguém e ali em prontidão e ajudá-lo. É esse o serviço, meus irmãos. Serviço próximo. Às vezes a gente quer sair pelo mundo e pregar o evangelho, como diz a palavra, e a gente se esquece que o nosso vizinho também faz parte do mundo. E que eles também precisam ouvir o evangelho. Às vezes a gente quer servir as pessoas lá longe, sabendo que os nossos irmãos aqui, próximo de nós, também precisam ser servidos. Então que nós íamos entender isso, que nós íamos começar servindo aqui perto, meus irmãos. Que nós íamos trocar a busca por posição pela disposição para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no reino de Deus, quem se humilha, quem se abaixa, é quem é exaltado e levantado, meus irmãos. O menor no reino de Deus, palavra de Jesus. O maior, perdão, no reino de Deus, palavra de Jesus, é aquele que se fizer menor. Então que nós viemos escolher ser aqueles que servem, ao invés daqueles que querem ser servidos. Amém, meus irmãos? Vamos colocar sobre os pés. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa palavra, por sua bondade, por nos trazer essa consciência de serviço nesta noite. Oremos. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, graças eu te dou, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia. Te rendo graça por tua palavra maravilhosa que tanto falou aos nossos corações. Ó Pai, como a tua palavra aquece nosso coração, como a tua palavra nos enche, Senhor, e nos faz enxergar o mundo de uma perspectiva diferente. O mundo busca o serviço, Senhor. O mundo busca ser servido, mas nós, Pai, nós procuramos servir. E isso por causa da tua santa palavra e do testemunho do nosso bom mestre. Nos ensina a colocar em prática as palavras de Jesus e a servir e a amar nosso próximo. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.